Vamos lá, todo mundo ligado agora. A gente tem uma entrevista ao vivo agora. De um cara que eu sempre tive um bom relacionamento. A verdade, pra quem não sabe, eu sou sócio do São Paulo faz um bom tempo, né? E quando a gente vai no São Paulo, né, no social, a gente escuta as coisas, né? O futebol ele é feito de informações, o futebol é feito de títulos e o futebol é feito de vitórias. E as pessoas esquecem muito isso. Eu vou conversar com o Carlos Belmonte. Carlos Belmonte, sobrinho, vai fazer aniversário dia 25 de dezembro, mesmo dia da minha avó, Natalina, de 65, mais novo que eu, porque eu sou de 66. Formado em jornalismo pela PUC antes de ingressar como dirigente num clube de futebol. Por muitos anos como jornalista começou na Rádio Jovem Pan, onde ocupou cargos que variam de repórter e chefe de reportagem, que não é fácil ser chefe de reportagem, deve ser uma coisa terrível. Além de aí migrou para o mundo empresarial, dono de uma marca de roupas masculina, não sei se está certo, Yorks, que possui várias lojas da capital e região metropolitana. É torcedor do São Paulo há muito tempo. Em 2014, Belmonte foi eleito conselheiro do clube. 2019, tornou-se diretor-geral do Clube Social. E aí é o seguinte, Belmonte. Primeiro, muito obrigado de você atender a Rádio Bandeirantes. Obrigado. Você sabe que eu tenho uma consideração por você. E eu acho que a gente vai conversar aqui o tempo que você quiser. Você fala o que você quiser, você responde o que você quiser. Mas as perguntas vão ser feitas assim. E a minha primeira pergunta, eu achei uma falta de consideração do Casares, que eu gosto, que é meu amigo, meu conhecido, adoro a Mara Casares, acho que ela é uma mulher incrível, o Julinho Casares. A Mara, pra mim, é uma das pessoas mais importantes no social do São Paulo. Eu acho que ninguém faz o trabalho que a Mara Casares faz lá. Mas o que eu percebi é que eu acho que eles foram tão desleais com você, eles foram tão ingratos com você, e que você, ao mesmo tempo, foi perdendo a força de um cargo importante que você tinha de tete-a-tete com o jogador, irmão. De tete-a-tete com os caras. E eu acho que quando o diretor de futebol, ele perde essa força de diálogo, de falar aquilo que é bom. Você jogou bem. Você não jogou bem. Você tem que fazer isso. E quando isso foi tirado de você, o São Paulo virou o que está hoje. Isso é o que eu penso, Belmonte. Fala, Neto. Primeiro, um prazer imenso falar com vocês aí. Você sabe da minha admiração também por você. Agora que eu estou sabendo que você está no social, nós estamos precisando de jogador para o nosso time aqui do social. Por favor, venha jogar. Qual que é o seu time aí? Vamos ganhar campeonato. Eu sempre tenho o Avaí aqui, que é o time que eu trabalho há tempão aqui. Que legal. Tem o Paris Saint-Germain, mas o River Plate é o time, hein? Eita, esse River Plate é forte demais, Deus do céu. Que isso? Mas vamos lá. Neto, é o seguinte, cara. Primeiro, obrigado pelas palavras. Também concordo com você com relação a Mara Casares, que faz um trabalho muito bom aqui no social, uma pessoa muito séria, faz um trabalho muito competente aqui. Com relação ao futebol, é o seguinte, Neto, eu tô lá há 5 anos, a gente conquistou títulos, a gente fez o São Paulo voltar a ser campeão. Nessa última temporada a situação não está muito boa. Eu tenho uma relação respeitosa com o presidente Júlio, sempre tive essa relação respeitosa. As pessoas podem não acreditar, mas em 5 anos de futebol nunca tive um quebra-pau com o Júlio mais forte. Mas nesse final aqui, eu entendo, o presidente tem todo o direito, porque o regime é presidencialista, né? A decisão cabe ao presidente. Eu sou sempre respeitoso, eu respeito as questões hierárquicas. O presidente tomou uma decisão que ele achava importante de trazer para cá o Márcio, o Carlo Magno, para o futebol como CEO. O Márcio também é um cara que eu tenho um relacionamento muito antigo, relacionamento muito bom, é meu amigo de muito tempo. Então, a partir do momento que o presidente achou que era melhor ter mais alguém aqui no trabalho, eu achei que era o momento de eu me afastar. Eu tenho uma relação muito próxima com todos os atletas, uma relação muito boa. Se você perguntar, eu tenho certeza disso, né, para qualquer atleta do São Paulo, todos vão falar bem da relação que eu tenho com eles, porque eu sempre fui muito direto, muito próximo aos atletas. Quando o Júlio tomou essa decisão, eu achei por bem que seria a hora de eu sair do futebol. Eu tinha me programado para sair no final da temporada, porque eu acho que sempre você tem que terminar os ciclos.
E quando o São Paulo tem a derrota para o Fluminense, que é uma derrota dolorida, eu achei que era hora de eu sair até para tirar, e você sabe como isso funciona, tirar um pouco da carga dos atletas. Então eu antecipei em uma semana a minha saída, que já estava decidida, porque eu sabia que com a minha saída o foco viraria para a saída e sairia um pouco dos atletas, que eu acho que os atletas nesse momento têm que ter um pouco mais de tranquilidade. Faltam 2 jogos, talvez com 4 pontos aí o São Paulo esteja na 8ª posição, que com o título do Cruzeiro do Fluminense vá à Libertadores. O Belmonte, mas é pouco pro São Paulo pensar assim, né? É pouco para a grandeza do São Paulo achar que 4 pontos está bom. E como é pouco para o Santos estar disputando para não cair, como é pouco também para o Corinthians estar com 46 pontos. Pela grandeza do São Paulo é muito pouco. Você não pensa assim como São Paulino. Pô, eu conheço o São Paulo há mais de 40 anos. São Paulo não pode brigar para pensar em 4 pontos daquilo que o São Paulo tem de grandeza. Sim, Neto, mas o momento, né, é isso que eu falo. Eu também concordo inteiramente com você. Aí nós vamos entrar numa outra seara, que é a questão do investimento no futebol. Eu acho que a gente tem que fazer investimento, eu acho que tem que controlar a dívida, mas o melhor jeito, na minha visão, de controlar a dívida e reduzi-la é com investimentos no futebol. Mesmo que num primeiro momento você tenha que, com esses investimentos, gerar um desarranjo inicial, mas o único jeito hoje de você reduzir efetivamente a dívida de um clube de futebol é conquistando o título, é estando nas primeiras posições, porque hoje a premiação é gigante. Tá, Belmonte, então o que você está dizendo é que o São Paulo não investiu aquilo que tinha que investir em não querer ganhar título brasileiro, em não querer ganhar Libertadores, e deixou em determinados momentos, pela sua visão, deixar de investir no futebol, e isso acarretou não só a perda também da facilidade de ser campeão, mas também de trazer mais benefícios para o São Paulo. É isso, do seu ponto de vista? Isso, eu já escutei essa entrevista sua. É, isso. Na minha visão, Neto, eu acho que a gente tem que sempre... Eu acho que qual é o negócio do São Paulo? Futebol, né? O negócio do São Paulo é futebol. Então a gente tem que sempre buscar investimentos para o futebol. Isso não quer dizer que você tem que tratar a dívida de forma irresponsável. Não é isso, porque senão fica parecendo, não, vamos aumentar a dívida em 300 milhões e investir no futebol e dane-se. Não é assim. Você tem que buscar caminhos para sempre manter o investimento no futebol. O futebol é o nosso negócio, né? Então, hoje, você ser, o que você está dizendo, e eu concordo com você, ser 8º no campeonato, ou ser 3º no campeonato, tem uma diferença gigantesca no que você arrecada, né? A premiação é muito diferente. Então, essa premiação diferente, ela pode nos gerar mais recursos. Vamos te dar um exemplo aqui, o jogador que a gente chegou a conversar, Marcos Leonardo, que a gente tentou trazer por 4 meses, né? Tentou trazer por 4 meses, o investimento era na casa de $2 milhões, né? Veja só, se eu tenho o Marcos Leonardo nas quartas de final da Libertadores, ele poderia me ajudar a chegar na semifinal da Libertadores. Só o prêmio de chegar na semifinal já pagaria esse investimento no Marcos Leonardo, entende? Então eu acho que você tem que investir no futebol para arrecadar mais e aí sim ir reduzindo a dívida. Esta é a minha visão de como a coisa deve acontecer, entende? É assim que eu penso e é assim que eu acho que deve ser num clube com a grandeza do São Paulo, do Santos, do Corinthians, seja de quem for. Porque senão você fica enxugando gelo, Essa é a minha opinião. Belmonte, Paulo do Vale aqui, um abraço, prazer conversar com você, importante. Alguns pontos me parecem claros com relação às discordâncias que você tinha com relação ao Casares, o que é muito natural, né? Essa situação de investimento, a situação talvez de um modelo de SAF, também a cessão de Cotia, né? E me parece que o fato de você não ter a mesma visão que o Casares influencia muito no fato de, neste momento, não passar essa ideia, porque você é um político influente no São Paulo, tem um grupo consistente que hoje barra qualquer possibilidade. Tudo isso está muito claro e acho que faz parte do futebol. Mas o principal momento, talvez, de que você percebeu que não seguiria mais no São Paulo foi naquela noite, o empate 2-2 São Paulo Sport, em que o diretor de comunicação do São Paulo, o José Eduardo Martins, tentou plantar uma notícia contra você. Nessa noite você percebeu que não ia andar e que você tinha inimigos dentro da própria diretoria?
Olha, Paulo, eu naquele momento, óbvio, fiquei muito insatisfeito, mas eu conversei com o presidente Júlio e a partir daquele momento o Júlio tomou as medidas que ele achou plausíveis, eu segui meu caminho. Hoje eu tenho uma relação, o Zé Eduardo se desculpou comigo, eu aceitei as desculpas. O que precisa entender, Paulo, é o seguinte: eu acho que o presidente Júlio é um presidente que tem feito o máximo que pode em favor do São Paulo. Eu acho que o Júlio é um cara sério, é um cara empenhado em melhorar a situação do São Paulo. Às vezes a gente pode ter divergências conceituais, né? Eu posso acreditar numa situação, o presidente Júlio pode acreditar em outra. Aí são divergências conceituais. Por exemplo, o presidente Júlio achava bom o projeto de Cotia, eu achava ruim. O presidente Júlio acha que o melhor caminho para a redução da dívida é não investir em algum momento para reduzir. Eu acho que a gente só reduz com investimento. São divergências, mas eu quero dizer sempre que o presidente Júlio, ele é um cara que faz um trabalho bom em favor do São Paulo, busca melhorar o São Paulo, busca trazer o São Paulo para situações melhores. A gente pode divergir e eu acho que é assim que você melhora a situação do clube. É divergindo e buscando da divergência, convergência em favor da instituição. Oi, Belmonte, boa noite. Luiz Fabiani, por aqui. Primeiro eu gostaria de um posicionamento seu. Muito se fala na possibilidade de você se lançar candidato à presidência do São Paulo no final do ano que vem. Eu queria que você, se possível, confirmar esse interesse ou até mesmo a candidatura aqui à Rádio Bandeirantes. E uma segunda, se você me permitir, se você acredita no modelo eleitoral do São Paulo como o mais interessante ao clube, levando em conta que só conselheiros votam e definem o rumo do clube. Você entende que isso é, de certa forma, antidemocrático para um clube com uma torcida tão grande quanto a do São Paulo? Vamos lá, Luiz Fabiano. Vamos por partes das suas perguntas. Primeiro, com relação a ser candidato, né? Nesse momento, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o São Paulo tem que procurar um candidato à presidência que tenha muita experiência e sucesso profissional em sua carreira, né, fora do São Paulo, que tenha muito conhecimento do que é o São Paulo, do processo político e de como funciona o São Paulo. E dentro desse nicho do que eu acho que pode ser o presidente do São Paulo, há muitos nomes, há nomes muito qualificados. Eu acho que o meu nome está entre esses nomes, mas há 10, 12 nomes que se qualificam tanto da oposição quanto da situação, que tem experiência, tem sucesso profissional fora do São Paulo e tem conhecimento de São Paulo. Aí, quem serão os candidatos, quem vai disputar a eleição, é uma questão que vai ser discutida mais à frente. Eu não sou candidato nesse momento, eu estou muito mais preocupado, após 5 anos, em ficar próximo à minha família. Eu gosto muito de viajar, de estar com meus filhos, com a minha neta. Eu vou cuidar muito disso nesse momento. E lá na frente, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quem pode ser ou não candidato de São Paulo, e aí vai se definir. O meu nome, óbvio, está entre esses 10, 12 nomes que podem eventualmente ser candidatos do São Paulo, e isso vai ser discutido. Ninguém é candidato de si próprio, as pessoas precisam querer que você seja candidato. Isso nós vamos discutir lá na frente. Quanto à relação ao processo eleitoral, eu acho que o processo eleitoral do São Paulo pode ser aprimorado. Eu não vejo com maus olhos, por exemplo, o voto do sócio-torcedor, mas com regras muito claras, definidas, estudadas, analisadas. Porque o sócio-torcedor, se um valor muito baixo que é pago pelo sócio-torcedor, alguém com poderio econômico pode comprar 1000 títulos de sócio-torcedor e pôr isso dentro do processo eleitoral do São Paulo. Eu acho que tem que ter regras. Por exemplo, o sócio que paga para ter um título no São Paulo só pode votar depois de 2 anos contribuindo sem nenhuma falha nesse período, pode passar a votar. Eu acho que no sócio-torcedor pode-se criar uma regra durante um período que a pessoa contribuir, depois disso ela pode votar dentro do pleito de São Paulo. Isso eu acho que tem que ser analisado. Eu não acho que seja antidemocrático, mas eu acho que pode ser aprimorado. O Belmonte, o Pedro vai fazer uma pergunta, depois eu, depois o Paulo do Vale. Combinado. Belmonte, boa noite para você, prazer estar falando, Pedro Cunha aqui. Queria te fazer uma pergunta mudando um pouco de assunto dessa do Luiz Fabiani. Queria saber, você estava lá dentro do São Paulo até pouco tempo atrás, né? E a gente vê ainda que o São Paulo tem muitos problemas com lesão, não só nessa temporada, já é um problema que vem de outras temporadas também.
Isso ficou muito evidenciado com o caso do Oscar agora, mas também tem muitos outros casos aí. Inclusive o São Paulo tem mais de 15 desfalques para a próxima partida por conta de lesão. E eu queria saber por que isso acontece. Qual o problema, né, do São Paulo? É uma falta de cuidado na hora de fazer os exames de pré-temporada? Se é uma falta de equipamento adequado dentro do clube? Se é um problema institucional? De onde vem tantas lesões? Se é uma coisa que você já conseguiu fazer esse diagnóstico? Pedro, são situações muito diferentes. Bom, primeiro do ponto de vista de equipamentos, né, eu posso te garantir que o São Paulo hoje tem os equipamentos mais modernos na sua fisioterapia, né? A gente fez todo o investimento ao longo dessa gestão e hoje temos equipamentos muito modernos. O que eu acho é que tem que dividir os tipos de lesão, né? Nós tivemos algumas lesões traumáticas, né? Que aí não são lesões musculares, que é o caso do Caleri, do André, do Rian Francisco, do Hugo, são lesões traumáticas, né? Então são traumas que o atleta sofre, não é lesão muscular. E o Lucas também, que passou por isso, uma cirurgia no joelho, né? Então nós temos essas lesões. Tivemos 2 problemas de saúde que não são também lesões musculares, que é o caso do Luiz Gustavo e do próprio Oscar, né? Primeiro foi uma lesão traumática naquele tombo no jogo contra o Corinthians. Dessa traumática se descobriu um problema e depois ele voltou a ter um outro problema cardíaco, está passando por esse momento difícil, que a gente tem certeza que ele vai sair bem. O Oscar é um menino de ouro que trabalha demais e temos uma expectativa que ele esteja bem primeiro, né? E temos sim as lesões musculares, que é um problema que a gente tem que tratar. Eu acho que a formatação do elenco, em razão da gente ter pouco recurso, acaba colaborando um pouco para as lesões musculares, né? Quando você tem jogadores com mais idade, naturalmente, as lesões musculares aparecem mais. Como você não tem recurso para comprar jogadores no auge da carreira, com 25, 26, 27, 28 anos, você não tem esses recursos para aquisição desses atletas, obviamente você acaba tendo atletas com mais de 32, 33, 34 anos, as lesões aparecem mais nesses atletas, e também você sabe, quando você tem muitos meninos jovens da base, quando eles sobem da base para o profissional, há uma sobrecarga natural, porque é completamente diferente de jogar no sub-20 e jogar no profissional, né? Nós temos intensidades diferentes, nós temos choques diferentes, nós temos situações diferentes. Isso também acaba agravando. Mas, óbvio, tem que se estudar muito. Eu tinha apresentado um estudo ao presidente Júlio, falando de algumas situações que eu acho que a gente precisa fazer de alteração. Eu não sei se o presidente Júlio vai implantar essas mudanças agora, se não vai, eu não estou mais nesse momento no futebol do São Paulo, mas eu acho que também há algumas melhorias que a gente pode fazer para diminuir, tentar pelo menos diminuir as questões de lesão para a próxima temporada. Ô Belmonte, você é um cara inteligente, você entende de futebol, está há 5 anos lá, você é um cara bom, pô, você é um cara que fala super bem, inteligente pra caramba. Pô, o São Paulo não pode jogar com o Rigoni, com o Bobadilha e com o Tapia. Me desculpa. Eu sei que quando você tá... Eu já fui diretor de futebol, eu já contratei uns pés de rato, irmão. Você não tem ideia, eu contratei um goleiro, cara, que eu queria matar ele, tão ruim que ele era. Eu falei, como é que eu contratei esse desgraçado? Né? E eu conheço a história do São Paulo, meu pai é São Paulino, meus irmãos são São Paulino, meu irmão que morreu é São Paulino. Eu conheço o São Paulo, eu morei aí dentro, eu sei a história do São Paulo. Eu conheço o São Paulo. Seu Gino, meu amigo particular, ficava fumando com o seu Gino. E ele não fumava, eu que fumava. Pô, eu conheço a história do São Paulo. O São Paulo teve centroavantes e atacantes que poucos clubes do mundo fizeram. Um São Paulo que quer chegar, ganhar título, não pode jogar com Rigoni, Bobadilha e Tapia. O São Paulo precisa pensar diferente, o Belmonte. E você entende de futebol. Muito, diga-se de passagem. O que você pensa disso? Então, eu acho que quando a gente vai, né, a gente tem, eu ficava imaginando, né, e a gente usou uma única vez, né, Neto, praticamente de forma efetiva, né? Quando a gente montou o time para a temporada, né, do ponto de vista dos jogadores de frente, né, a gente imaginava o time com Luciano, Caleri, Lucas, Oscar e o Ferreirinha, né? Nós tínhamos uma imaginação de um time sendo criado a partir desses jogadores. Obviamente, a gente teve muitas lesões nesse momento, né? Daí nós ainda tinha o André como reserva, o jogador útil que tem muito gol,
né? Então os meninos ainda estavam chegando, então o que a gente imagina, muitas vezes ao longo da temporada, acaba se perdendo. Então, eu acho que o Tapia é um jogador de muito esforço, né? O Tapia me lembra um pouco o Boi Bandido, lembra o Boi Bandido, né? Um jogador de muito esforço físico, pode nos ajudar em momentos da partida, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, a gente tem dificuldades, porque quando a gente imagina, dos 4 que eu te falei, né? Luciano, Lucas, Oscar e Caleri, que é o que a gente pensou para o time no início do ano, só o Luciano conseguiu. Só o Luciano conseguiu, Belmonte. E ele é o 20º artilheiro da história, mais de 100 gols do São Paulo, e tudo que tá de errado parece que é o Luciano. E não é o Luciano, pô. Neto, é inacreditável, porque o Luciano é um jogador que não me dá um problema de grupo, cara de grupo, adorado pelos demais jogadores. O Luciano te entrega, né? Você sabe o quanto isso representa no futebol. 15, 16 gols por temporada sem ser atacante, né? 15, 16 gols por temporada, né? Então, as pessoas têm que entender o quanto o Luciano representa no time do São Paulo, né? E eu vejo muitas vezes o Luciano ser criticado e é um cara que te entrega 15, 16 gols por temporada. Então a gente tinha que ter, eu acho, isso é o que eu penso, mais respeito pelo Luciano, pelo que ele representa no time do São Paulo, né? E isso, eu imagino, com o Lucas, com o Caleri, que também é um jogador que não é um jogador tecnicamente primoroso, mas é um jogador de muita força na área, que te entrega gol, que te entrega desempenho, segura zagueiro, você sabe bem como é isso. Se eu tivesse o Oscar, o Lucas, em momentos físicos bons, que era o que a gente imaginava para a temporada, então, a gente teria uma taxa Não, eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas espera um pouquinho, vocês foram campeão da Costa São Paulo de Futebol Júnior, não foi? O São Paulo tem profissionais lá dentro que eu adoro e são profissionais maravilhosos. Altair, para mim um dos caras mais competentes que tem. O Biasotto, ele é um monstro daquilo que se conhece. Pô, o São Paulo tem uma divisão de base excepcional, porque eu vejo o Campeonato Sub-17, Sub-20. Por que ninguém teve chance? Por que o São Paulo vendeu tantos jogadores e que vendeu tantos jogadores que tinha condições de se tornar ídolo? E vocês trouxeram 2 jogadores, como o Corinthians fez, como o Santos fez. E aí vocês venderam esses jogadores, não formaram ídolos, e entre Oscar e também o Lucas, vocês gastam mais de 4 milhões por mês. Qual é o pensamento disso e como reverter isso? Primeiro que assim, Neto, né, com relação ao Oscar e o Lucas, né, a gente gasta bem menos que isso, tá? Não vou falar valores, mas é bem menos do que isso. Os valores que falam estão bem distantes do que a gente gasta, né? E a gente esperava que eles fossem os grandes jogadores nossos da temporada, infelizmente isso não se confirmou. Com relação à venda de atletas, cara, venda de atletas num time que precisa de dinheiro, essa é uma questão complicadíssima, porque ou você vende o atleta na hora que você tem as propostas, ou você corre o risco de não ter o dinheiro para pagar o salário do mês seguinte. Então, essa é a situação que os clubes passam, né? É a dificuldade que a gente tem no dia a dia. Não é muito fácil, né? Chega uma proposta, por exemplo, de 9, 10 milhões de euros no atleta jovem, você sabe que talvez você tenha para frente mais, se ele render, ele vai valer 20, mas às vezes depois ele não vira. Eu vou te dar um exemplo de um jogador, você acompanha a base de São Paulo, você sabe que era um menino que na base arrebentava, o Caio, ponta, né, ponta esquerda, arrebentava na base, jogando muito, chegou no profissional, não jogou, teve lesão, perdeu o valor de mercado, a gente teve proposta, segurou, depois acabou não tendo a venda do atleta. Isso é uma situação muito complicada. Claro que você tem toda a razão, o ideal era segurar mais esses meninos, mas quando você só tem como ativo a venda de atleta naquele momento para pagar o salário dos demais ao longo da temporada, você se vê numa situação muito difícil e acaba tendo que vender os atletas. Eu acho que primeiro você precisa fazer um trabalho forte de recuperação, trabalhar os meninos. Hoje o futebol, porque também uma coisa que a gente sabe, o futebol vai mudando, é muito difícil você ter 3, 4, 5, 6 meninos no elenco jogando, você vai ter que ter 2, 3 no máximo, depois vai entrando mais um, eles vão criando casca, né? O Mike na próxima temporada já é um jogador muito melhor que nessa, já vai ganhando a casca do tempo de performance. Então, devagarzinho a gente tem que trabalhar isso, mas não é fácil. Eu não culpo também o presidente nisso não, porque é muito difícil essa situação, e ele tem que comandar o clube como um todo,
a situação do presidente nunca é fácil. E aí a gente acaba tomando a decisão coletiva, todos nós, de ter que vender um jogador antes do que a gente gostaria. Você não precisa culpar, mas que tá errado, tá. Paulo do Vale, pergunta pro Belmonte, que respondendo as perguntas, é assim que tem que ser. Por sinal, é assim que deveria ser. Não só no São Paulo, como no Corinthians, como no Palmeiras. Eu acho que vocês que têm esse cargo, que é um cargo difícil, muito difícil, não pode deixar de conversar e mostrar aquilo que tem que ser mostrado. E, se não concordar, não tem problema algum. E é assim que é a democracia. Que, pra mim, se tem um time que sempre foi democrático, foi o São Paulo. E deixou de ser com o Juvenal Juvencio, quando ele rasgou o estatuto. E não pode acontecer isso. E que se o Palmeiras fizer isso, vai dar um tiro no pé também. Paulo do Vale. Ô, Belmonte, é o seguinte, a arbitragem brasileira, ela é bem ruim, né? Pra todo mundo, a cada rodada ela erra pra um, ela erra pra outro. Não só a brasileira, a arbitragem sul-americana, de modo geral, né? O VAR, ele ainda não encontrou um caminho. Isso eu tô falando num recorte geral. Mas se a gente pegar o maior erro de arbitragem do Campeonato Brasileiro de 2025, provavelmente seria apontado Ramon Abate-Abel, pênalti não marcado para o São Paulo contra o Palmeiras, e o resto é história na partida que aconteceu. Depois disso, me parece que o São Paulo ainda teve vários pênaltis marcados contra, e aí entra uma história, Belmonte, de falta bastidor. Eu não sei ao certo, porque eu nunca fui diretor de futebol de nenhum clube, nunca fui executivo de futebol, nunca fui presidente, mas muito se fala sobre essa questão de bastidor. O São Paulo não tem bastidor. O que seria isso, Belmonte, se nesse ponto você, como diretor de futebol, falhou do São Paulo não ter um bastidor que impedisse um erro como o do Ramon Abate-Abel no Morumbi contra o Palmeiras? Sabe o que eu acho isso, Paulo? Eu acho de verdade essa história de ter ou não ter bastidor, essa é uma opinião minha, uma grande tolice, né? Porque todo mundo faz o mesmo trabalho, sabe, Paulo? Veja só, eu assisti Flamengo e Palmeiras, final da Libertadores no último sábado. Teve um lance que claramente podia ser de expulsão do Flamengo contra o Palmeiras no primeiro tempo, né? E a expulsão não ocorreu, né? E isso é porque o Palmeiras não tinha bastidor e o jogador não foi expulso. Então, em alguns momentos há bastidor e não há, em outros não há. Essa coisa é assim, isso é do futebol, há erros de arbitragem, todo mundo faz o mesmo trabalho, buscando que seja o melhor, todo mundo quer que a arbitragem seja o melhor possível, todo mundo reclama quando é prejudicado, todo mundo tenta melhorar a arbitragem, mas isso é em qualquer clube. Se você procurar no campeonato, vai ter erro contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Corinthians, a favor de um, a favor de outro. Isso é do futebol. Eu concordo com você que aquele erro é o erro mais grave da temporada, mas teve muitos outros erros, né? E aí, quando o erro é contra você, o comentário, não, mas o time A não tem bastidor. Aí quando é o outro, o time B não tem bastidor. O que é eu queria entender um pouco o que as pessoas chamam de bastidor. O que é o bastidor? Só o Flamengo tem. Questão da arbitragem. Viu, meu monte? Só o Flamengo tem bastidor nesse país aqui. Pra mim, né? Pra mim. Eu não sei o que é também. Eu também não sei. Entender o que é o bastidor. Porque conversar com a comissão de arbitragem, nós conversamos. Conversar com o presidente da CBF, conversamos. Com o presidente da federação, conversamos. Com a comissão da Federação Paulista, conversamos. E não é nós conversamos, todos conversam. Todos buscam que haja uma solução para o problema. Agora, mais do que isso, eu já não sei o que seria, né? Então, eu acho que isso é assim, o futebol, infelizmente, é assim. A gente sabe que tem árbitro que se sente mais pressionado num jogo em casa, outro em jogo fora, e aí a gente sabe que é do ser humano, né, essa questão. Então é muito difícil isso. Tá. Ô Belmonte, então fique do lado da neta, fique do lado da família, mas depois cansa, viu? Ficar todo dia também cansa, viu? Acorda, vai, vem. As pessoas falam, deixa eu voltar a trabalhar de novo, porque eu tô meio cansado. Não, tô brincando, mas... Não, tá. Não tô nessa condição, não. Não, eu sei... Parar de trabalhar não dá, não. Não, eu sei disso, mas eu espero que você, da próxima vez, eu acho que na vida da gente, a gente precisa saber o que a gente acertou e o que a gente errou, certo?
Eu acho que o São Paulo é muito grande. Para mim, o São Paulo é um dos maiores clubes do mundo. Do mundo. E o São Paulo não pode ficar na situação que está. E eu, como um cara que joguei pelo São Paulo e sei o tanto que o São Paulo é importante para o mundo, como o Corinthians é, como o Santos é, a gente tem que ficar batendo um palmo pro Palmeiras toda hora. Eu acho que as pessoas que comandam o social, o futebol, quem comanda a paixão, eu acho que tem que ter um entendimento daquilo que é de importância social para um clube como o São Paulo. E eu espero que o São Paulo possa voltar a ser o São Paulo que sempre foi. E eu desejo para você toda um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, curta a sua família aí, repense e volte quando você quiser aqui no meu programa, a hora que você quiser, tá bom? Neto, foi um grande prazer falar com você. Você me deu uma grande alegria, infelizmente contra um grande goleiro nosso, né? Aquele gol no meio das pernas do Zete, eu nunca vou esquecer, estava na arquibancada do Morumbi, naquele gol no jogo importante. O Zete, depois que vira um grande ídolo nosso no São Paulo. Ele é lindo. Um grande ídolo nosso. Neto, prazer falar com você, tenho admiração pelo Muito seu obrigado. trabalho. Você conseguiu construir, e isso não é fácil, Não. 2 carreiras de sucesso, né? É duro. Construir 2 carreiras de sucesso. Você construir uma carreira de sucesso já não é uma Muito tarefa fácil, né? Você construir 2 de sucesso é muito mais difícil. Obrigado, então, Belmonte. Parabéns para vocês. Eu tenho um grande prazer em falar com você. Quero dizer aqui, de antemão, sou um admirador do Paulo do Vale, menino sério, trabalhador e que o tempo É a honestidade inteiro tá ele. Todas as vezes que ficou, ele sempre foi honesto como setorista do São Paulo. É isso. digno. É um Isso vem do vô, né? É isso aí. O menino trabalhador, sério, e que eu tenho muito respeito e muito prazer de conversar. Prazer imenso de falar com vocês. Críticas, elogios fazem parte. Você tem Lógico. que conviver com as críticas e ficar feliz quando sair elogiado. É assim que faz o futebol. Um grande abraço para vocês e uma boa noite, viu? Fica com Deus, Belmonte. O diretor, ex-diretor do São Paulo, deu entrevista para nós em relação a tudo que acontece.